inaugural ESIP em Movimento. Vou apresentar brevemente as convidadas, colegas exipianas, e já passo a palavra para vocês. Chamo então a Antônia Campos, que é psicóloga, psicanalista, membro efetivo, docente e supervisora do ESIP. A Janine Severo, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro efetivo e supervisora titular do ESIP, e diretora científica da Brasileira na gestão de 2024 e 2025. Apresento também a colega Larissa Loures, psicóloga, psicanalista, membro efetivo e coordenadora geral do ESIP. E a Tânia Israel, psicóloga, psicanalista, membro efetivo do ESIP e membro efetivo do CEP de Porto Alegre. Gurias, a palavra é com vocês, Lari. Então tá. Pessoal, então, né, reforço as boas-vindas que a Fábio nos deu, né, nessa atividade que é uma das que abre o nosso ano letivo e que, como dizia já ali no chamamento do Instagram, né, que tem o ESIP como protagonista, tá? O ESIP em movimento. Claro, ali, né, pessoal, a gente fez, assim, um certo suspense, né, justamente para poder hoje conversar nesse lugar, assim, especial, que é essa nossa aula inaugural. O conteúdo que a gente vai trazer poderia ser informado na reunião ali geral, mas a gente entendeu que ele era especial demais para ficar restrito a uma comunicação. Por ele ser um assunto que é importante, que a gente siga conversando, pensando juntos, um assunto que vai passar a circular na nossa instituição. Tá? Eu aqui, pessoal, eu estou falando, né, como Larissa, mas também estou falando representando o nosso conselho administrativo, que é formado pela Bruna Bost, pela Juliana Norte do Prado, por mim, pela Maria Isabel de Oliveira, pela Sheila Borowski e pela Suzana Norte. Tá? E por isso que coube a mim contextualizar o nosso assunto. Tá? Então, eu vou começar contando a história do ESIP, contando brevemente, né, pessoal, porque o meu tempo é de 10 minutos aqui, estou cuidando no cronômetro. Tá? E ontem, quando eu estava com a Temis na reunião dos alunos novos, eu fiquei pensando, né, o pessoal está entrando, tentando entender como é que funciona o ESIP, e a gente já vai estar falando de movimentos, de mudanças, né? E aí o pessoal já vai entrar com a gente aí, né, com a carruagem em movimento. Então, pessoal, eu sempre friso, né, que eu entrei no ESIP no ano 2000, né? Mas para vocês terem uma ideia, embora eu seja bem antiga no ESIP, quando eu entrei no ESIP, já tinha uma história anterior a essa. Porque o ESIP teve início em 1991, né? E ele começou de uma forma muito interessante. A primeira sede do ESIP foi o consultório da Sheila, tá? Talvez alguns de vocês que já tenham ido fazer supervisão lá conheçam, né? E no consultório da Sheila se reuniram 5 amigos que tinham o propósito de estudar psicanálise num clima, assim, amigável, né? Que justamente é o espírito que a gente até hoje, assim, gosta de cultivar no ESIP, né? Do pessoal se sentir acolhido, da gente se sentir à vontade, né? Poder estar bem, poder estar se sentindo confortável em estudar juntos. E o nome, né, Estudos Integrados de Psicoterapia Psicanalítica, já falava também dessa questão de integrar técnica e teoria, integrar diferentes correntes da psicanálise, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o ESIP foi se expandindo, foi se desenvolvendo, né? Então não cabia mais no consultório da Sheila. Foi então para um novo imóvel ali na Cabral, que eu também não conheci. Depois foi para o da Languedoc, ali em Petrópolis, né? Foi quando eu entrei no ESIP, né? Nesse período. Depois teve a casa lá, né? Estou vendo o pessoal fazer assim com a cabeça, o pessoal que é mais antigo já está aqui acompanhando, né? Depois teve a casa ali da Ildefonso, que eu acredito que grande parte de vocês já podem ter conhecido, né? Que era uma casa bem grande, assim, né? Mas era uma casa muito antiga. Então, quando veio a pandemia, a gente aproveitou para procurar um novo espaço, que é a nossa sede atual da Setúbal, né? Que é um prédio, assim, maior, mais moderno, né? E daqueles, então, 5 integrantes que começaram o ESIP, que daqueles 5 integrantes a gente ainda tem 2
fundadoras aqui, 2 pioneiras, né, que é a Maria Isabel e a Sheila. Então, desses 5 amigos, até a gente tem hoje mais de 100 membros ativos. Então, a gente vai vendo, assim, o quanto o ESIP foi se desenvolvendo, né, e mudanças foram acontecendo. Não só essas mudanças de casa, mas, por exemplo, mudança de currículo. A gente agora tem um novo currículo desde o ano passado, mas já tiveram outras alterações de currículo ao longo do ESIP, ao longo da história do ESIP, né? As nossas rotinas administrativas também tiveram mudanças, né? Antes era assim, a gente chegava lá na mesa da Lília, pagava com dinheiro, cheque, né? Os nossos seminários, depois, bom, se ligava para a Lília, se mandava comprovante de transferência. Hoje em dia, a gente tem os nossos boletos, né? Da mesma forma que no serviço de atendimento, agora a gente tem o nosso software, que está nos ajudando, né? Nosso software ainda em implementação, mas que já está ajudando o funcionamento do serviço, né? Outras questões do serviço, né, que a gente vai observando, elas também vão sendo, né, administradas de modo a acompanhar essa mudança que o ESIP vem fazendo. Mas, pessoal, né, fui falando, assim, de mudanças para chegar na mudança que vem acontecendo desde o ano passado, tá? O ESIP, a gente sempre teve como identidade no ESIP sermos psicoterapeutas de orientação psicanalítica, tá? Isso vem desde o início, a Sheila até hoje, a gente estava num outro espaço conversando e ela fez questão de ressaltar como pioneira que esse era um tema que sempre permeou as discussões, essa diferença entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise, tá? Mas a nossa identidade, né, identidade de psicoterapeuta psicanalítica, justamente pela história do ESIP, né, até pela própria questão da psicanálise no sul do Brasil, na época do fundamento, né, e aí a gente foi por aí, né, essa é a nossa identidade, a gente foi estudando dessa forma, se consolidando dessa forma, mas não sem conflitos, tá? Então, agora eu vou citar algo bem emblemático, que só quem está entrando agora não conhece, tá? Aula de técnica 1 com a Maria Isabel. A Maria Isabel, ao longo de todos esses anos, ela tem tido a seguinte proeza. Ela dá uma aula que é as diferenças entre a psicoterapia psicanalítica e a psicanálise. Só que ela faz um malabarismo para dizer que a nossa psicoterapia psicanalítica que a gente faz é diferente daquela que está escrita ali. Então, ela não tem diferença em relação à psicanálise, tá? Então, a gente vai vendo assim, tá, mas meio estranho isso, né? E vai gerando, assim, questionamentos, inquietações, né? Quem já teve técnica comigo também, sabe que eu fico braba quando a gente está lendo o livro azul, e o livro azul, né, que fala, tem vários, né, capítulos sobre técnica, faz essa diferenciação bem marcada em psicoterapia psicanalítica e psicanálise. E aí gera uma sensação de que a gente não se identifica com essa diferenciação, né? Porque aquilo que a gente faz, né, fica muito associado à psicanálise, sem diferença em... Quando se faz essa diferença entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise, a gente acaba se posicionando mais próximo da psicanálise, né? Então, essa questão acabou sempre atravessando, né, os nossos seminários, as nossas discussões, os nossos textos, né, que a gente vai lendo e gera um certo desconforto. Então, é como um sintoma, né, pessoal? Tá ali e a gente precisa dar conta disso. Então, no ano passado, a gente decidiu que iria pensar de uma forma, assim, parar para pensar sobre as diferenças epistemológicas entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise, tá? Então, o conselho entendeu que era um assunto muito importante, muito relevante, e que se precisaria ouvir mais exipianos. Então, nesse primeiro momento, né, aconteceram 2 assembleias no ano passado, aonde foram convidadas as coordenações, tá? Quem estava na reunião geral ali viu as coordenações, a gente tem várias, né? Divulgação, profissionais, ações afirmativas, né? Então, todos esses integrantes de coordenação foram convidados para essas assembleias, todos os docentes e todos os supervisores. E a gente fez, então, rodas de discussão, né? Foram rodas de discussão bem interessantes, né, bem importantes, todo mundo que estava ali pôde, né, trazer as suas ideias, e
E na última assembleia, que foi então em dezembro, a gente concluiu que o ESIP passaria a se apresentar como um curso de formação em psicanálise, tá? Por entender que aquilo que a gente faz é psicanálise. Dessa forma, por consequência, né, quem faz psicanálise pode se nomear psicanalista. Então, quando vem, assim, essa informação, acho que uma das coisas que aparece é tipo assim, tá, e agora? O que muda, né? E a nossa ideia é que não é algo assim, então, agora aconteceu, né, uma mudança enorme. Como que vai ser agora? Claro que existem mudanças, né, pessoal? Você não teria o porquê de se fazer essa alteração, de passar a se apresentar dessa forma. Mas é muito mais por a gente poder nomear algo que a gente já vinha fazendo há muitos anos, né? Então, isso que a gente faz, então, se chama psicanálise, né? Claro que muitas dúvidas vão surgir, né? Muitos questionamentos. A gente está, assim, ó, lançando, né, a questão. Não é uma questão, assim, que, tá, é um comunicado e pronto, né? A gente vai seguir conversando, E, claro, algumas perguntas vão ter resposta. Outras perguntas a gente vai ir construindo a resposta juntos, tá? Para dar conta dessa discussão, a gente convidou, então, 3 colegas exipianas, tá? Que entraram no ESIP em diferentes momentos, né? Então, pegaram a história do ESIP ali de diferentes formas, e cada uma delas, e eu me incluo também, cada uma de nós, né, tem a sua própria trajetória em relação ao ESIP e à psicanálise. Então, eu vou passar a palavra para as colegas e elas vão, então, me ajudando a que a gente possa, assim, ao menos dar uma ideia para vocês do que circulou nas nossas discussões. Começa, então, com a Tânia. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. E escutando aqui a Lari, não tem como não se emocionar, né? E ouvir essa trajetória e tudo que a gente tem trabalhado. E eu pensei em várias formas de como é que eu poderia contribuir. E ela falando ali do movimento do ESIP, e eu pensei que a minha fala, que é pouca, de 10 minutos, seria também poder compartilhar com vocês como é que foi o meu movimento enquanto psicanalista, né? Então, eu me formei em psicologia em janeiro de 2000. 2003, eu entrei no ESIP. Até hoje, eu não sei por que eu entrei no ESIP, por que eu escolhi essa instituição. Mas eu tenho clareza de por que eu continuei nessa instituição, tá? Por toda a proposta, por todo o acolhimento. E aí foram formações, né, todas as teorias, técnicas, participava do serviço de atendimento, as supervisões oficiais, as extra-oficiais, enfim, eu fui ocupando todos os lugares que me eram possíveis ocupar. Fiz monitoria, fui para coordenação, fiz grupos de estudos, estava sempre buscando esta dita formação. Um dia, a Marisabel me chamou para uma conversa, e vocês fiquem atentos que quando a Marisabel chama para uma conversa é importante a gente escutar o que ela tem para dizer. E ela me disse que seria muito importante para a minha construção enquanto psicoterapeuta fazer uma supervisão com a Denise House, que ela achava que eu ia aprender muito e ia crescer muito com a Denise House. Eu fiquei nervosíssima, né, numa ansiedade, como é que vai ser a Denise? Imagina, a Denise, eu ir lá. Bom, me preparei e fui para a primeira supervisão com a Denise. Preocupada para chegar no horário, com o material todo prontinho, com a dialogada. Cheguei na sala da Denise, ela me recebeu educadamente e me convidou para sentar. Eu olhei para a sala dela e sentei. E sentei na poltrona atrás do divã. Quando eu sentei naquela poltrona, a Denise me perguntou assim: queres ser analista, Tânia?
aquilo me causou um choque, porque eu não estava entendendo o que ela quer dizer, e eu só depois me dei conta que eu estava sentada na poltrona que era dela, a poltrona do analista, e não na poltrona que era do paciente, os funcionários. E eu até hoje também não sei o que eu enxerguei naquela sala, tá bem, gente? Então, assim, eu fui levada para lá. Bom, 1 mês e meio depois, eu fiz já o processo seletivo para o CEP, e entrei no CEP, bom, vamos ver o que é essa questão de ser analista. Lá a gente faz uma reunião, tipo, de alunos novos, né? Então, a turma se reuniu e viu aquelas perguntas, o que a gente estava buscando, o que queria fazer lá no CEP, e a minha resposta foi, eu quero estudar mais. Em nenhum momento eu disse que eu queria ser analista, ou que eu queria me tornar analista, eu só disse que eu queria estudar mais. Também não sei muito bem naquela época por que eu disse isso. Começaram os seus estudos, mesma coisa. Estudos, eu já tinha análise pessoal que eu já vinha fazendo, mais intensificada, começaram as supervisões e os conflitos também começaram. Porque o que começaram os conflitos? Assim, mas o que é que eu estou estudando aqui que é diferente do que eu estudava lá no ESIP? E eu comecei a ver que, para mim, não existia essa diferença. Eu não tenho uma diferença demarcada do que era uma formação em psicoterapia, o que era uma formação em psicanálise. Então, assim, eu fui estudando, fui passando, as supervisões aconteciam do mesmo jeito, porque eu fui, então, percebendo ao longo dessa formação que o que valia era a escuta do inconsciente, era essa construção, era a identificação com a psicanálise, e que talvez eu não tivesse essa demarcação, essa diferença, porque provavelmente, hoje eu diria que com certeza, eu já vinha fazendo a formação em psicanálise desde que eu estava fazendo o ESIP. Por isso eu não percebia essa diferença que se trazia, se tinha, não tinha, porque para mim não tinha. E não tem. Entende? Era essa questão. Eu fui percebendo que a análise, não, estar em análise não significava ter uma alta frequência, porque alguém podia ter alta frequência e não estar fazendo análise. Podia um paciente, né, um analisando, estar uma vez por semana e ele está muito mais se analisando que outra. E sabe? Então, aquilo que era pré-estabelecido foi colocado em questionamento. E eu levei muito tempo para poder assim, me desmistificar, porque o que era, quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu trabalho. Qual é a minha função? Eu precisei de um tempo para elaborar, muito trabalho na análise pessoal também, para poder entender o que era. E aí eu fui me dando conta que eu já estava neste processo desde que eu entrei para o ESIP. Que por isso talvez eu não tenha conseguido dizer, quando eu entrei no CEP, que eu queria ser analista. Eu queria estudar. Tem uma diferença que eu percebo. Qual é a diferença? Eu estudei mais quando eu estava no CEP do que quando eu estava no ESIP. Mas eu hoje estudo mais do que quando eu estava no CEP. Então, não era porque eu estava no CEP, não era o CEP, não era o ESIP, entende? Era eu. Né? O quanto se vai amadurecendo, o quanto se vai trabalhando, o quanto se vai abrindo também, acessando mais o nosso inconsciente, o quanto isso possibilita que a gente vai estudando mais. E com certeza daqui a uns anos eu vou dizer que eu estou estudando mais do que eu estou estudando hoje ainda. Então, eu acho que isso, quando veio essa ideia toda do ESIP, isso para mim me trouxe fechou com a chave de ouro aquela sensação, né? Ou uniu, integrou, que já era um processo de uma formação, eu já vinha numa formação em psicanálise, que talvez a forma como eu tinha aprendido, e talvez o que eu não soubesse dar o nome, é que aquilo já era uma psicanálise. Já era esta função que eu estava fazendo, isso que eu estava desenvolvendo. Todo esse processo, esse movimento. Então, parece que a minha história, ouvindo agora lá ele falar, é uma história muito parecida com a do ESIP. Eu não sabia, ou eu não me autorizava, né? Porque, claro que a gente tem essa questão do quanto a instituição nos autoriza, né, a ser psicanalista. Então, mas isso é uma coisa formal, porque a instituição pode te dar uma autorização se nós não nos autorizarmos a ser analistas, se nós não nos desenvolvermos nisso, se nós não nos
preparamos ou construímos, eu acho que eu gosto mais da palavra construir, não há instituição que nos diga que a gente é psicanalista. Né? Então, a pergunta é de onde é que vem, né? Como é que a gente se torna, o que é ser analista, como é que se torna analista, e é um conjunto de coisas, é um processo, é um complexo, né? No qual a gente vai vivenciando, vamos trabalhando, vamos crescendo, e que é interminável. Né? Nós estamos agora no movimento, no processo, daqui a pouco vamos passar por outro movimento, cada um passa por outro movimento, e sempre numa questão de amplitude, sempre numa questão de expansão. Então, eu gostaria, pensei muito de poder compartilhar isso com vocês, porque essa era uma angústia que eu tinha, tá? E talvez vocês também fiquem com um pouco, tá, mas agora eu era psicoterapeuta até ontem, a partir de hoje eu sou psicanalista, e talvez não, nós talvez estejamos muito mais falando em nomenclaturas do que da função da nossa prática, do nosso exercício, enquanto profissionais transferidos com a psicanálise. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então tá, Tânia, muito obrigada. Vou passar a palavra então para a Antônia. Boa noite, gente. Alegria estar aqui hoje. Assim, ó, é sempre uma alegria muito grande quando o ESIP me convida. Confia em mim, né, para representar a nossa instituição, onde quer que seja. Mas hoje, em especial, né, nesse evento aqui, eu acho que eu estou ainda mais feliz, porque é uma satisfação muito, muito grande fazer parte de uma instituição viva, né, pulsante, em movimento, que está aberta a se transformar, a se repensar, né? Realmente estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Bom, foi a Lari também que me fez o convite para estar aqui hoje. E eu até depois conversei de novo, né, Lari, contigo, assim, para entender, assim, tá, o que faz sentido, assim, porque é tanta coisa que a gente poderia dizer, né, e o tempo de 10 minutos a gente precisa fazer um recorte, né. E aí a Lari me convidou, né, assim como convidou a Tânia, a falar da minha trajetória, né, também, pessoal e profissional. Então, gente, eu entendo que eu falo hoje, né, desde um lugar, assim, acho que o meu lugar de fala, hoje aqui, é de alguém, uma colega de vocês, que fez a formação exclusivamente no ESIP. E que, pelo menos até o momento, não tem intenção, não tem o desejo de fazer uma outra formação em outra instituição, né? A vida é viva, a gente não sabe o dia de amanhã, mas até aqui não é um desejo para mim, né? Talvez caiba um parênteses, porque esse é um tema muito frequente de análise para mim, em 2 momentos de análise, porque o meu primeiro momento de análise assim maior, que foi quando eu entrei no ESIP, foi com uma pessoa que é analista de data, de uma formação, né, filiada aí. Aí agora eu estou numa reanálise aqui de novo, com uma pessoa, né, que ocupa esse lugar. Então é claro que isso é uma coisa que circula, mas que eu não encontro em mim, né, mesmo o desejo de seguir, né, fazer uma outra formação, embora a nossa formação ela seja interminável, né. Então, eu me formei no ESIP, agora vai fazer 10 anos, mas eu sigo em formação, né? Sigo estudando, sigo me analisando, sigo fazendo supervisões, né? Claro que é num outro formato do que é no formato oficial, enfim, né, da formação. Mas eu queria ressaltar isso, assim, que eu acho que o meu lugar hoje aqui, esse convite veio para mim também por eu ocupar esse lugar, né, de uma colega que fez a formação no ESIP. Aí eu estava pensando também, por onde que eu vou, né, para falar da minha trajetória, e, gente, o meu inconsciente me ajudou. E o meu inconsciente parece que não sou eu, né? Então, eu produzi um sonho. E eu acho que, assim, é uma coragem muito grande compartilhar um sonho, né, com um grupo de psicanalistas aqui, mas eu acho que vai valer a pena. Então, eu resolvi correr esse risco e vou compartilhar com vocês o sonho. E foi um sonho, Lari, eu tenho que te dizer isso, não falei. Foi no dia que eu falei contigo. Ai, carnaval. E eu sonhei, vou contar pra vocês. Eu sonhei que eu tava grávida, tá? E que no meu sonho, o momento era o meu momento de compartilhar, de contar para a minha família essa novidade, que eu tava grávida. E aí,
E não era uma família assim, não era contar ali meu marido, minhas filhas, não era isso. Era para minha família, assim, então tinha, né, meus pais, irmãos, primos, acho que mais ou menos como eu tô hoje aqui com vocês, né, já que o Exip tem esse clima familiar, assim. E quando eu conto que eu tô grávida, eu conto também que eu tô grávida de 30 semanas. E quando eu digo isso no meu sonho, me causa um estranhamento gigantesco, porque assim, sabe quando dá aquele trava assim? E aí eu pensei assim, gente, eu tô contando que eu tô grávida de 30 semanas, então isso não é uma novidade. Eu já estive grávida, né, 2 vezes na minha vida, e aí eu sei que quando eu tô grávida de 30 semanas, a minha barriga tá apontando no nariz do outro, né? É impossível as pessoas não saberem disso, né? E aí eu disse, gente, então eu tô contando uma novidade, que não é novidade, né? Que é antiga já. E aí, olhem só, tá? No sonho foram me surgindo outras questões, assim, que foram me angustiando, e que eu acho que, na verdade, o sonho condensou um tanto de coisas que a gente conversou nas assembleias, né? E de como é que isso estava dentro de mim, assim, né? Por isso que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Porque aí a outra questão era assim, ó, bom, então se eu contei aqui para meu familhão, eu vou contar para as pessoas, né? Vou divulgar isso, que eu tô grávida e tal. E aí me deu uma angústia que eu pensei assim, ó, as pessoas vão me perguntar o nome desse bebê? Porque se eu tenho 30 semanas, se eu tenho 30 semanas, eu já tenho que saber se esse bebê é um menino, uma menina, em princípio já tem que ter nome, daqui a pouco nasce, né? E aí aqui cabe um parênteses, eu vou ir fazendo uns recortes já de autointerpretação para vocês, tá? Porque acho que cabe um parênteses, assim, que quando eu ia dizer para alguém, né, com o que eu trabalhava, não com os colegas aqui, né, do Exip, também não com os pacientes, tá? Isso não me lembro de ter acontecido, mas eu digo assim, com as pessoas que não são da área, né, sei lá, vizinhos, famílias de colégio das minhas filhas, sempre tem aquele assunto, assim, com o que tu trabalha e tal, né? E a minha primeira resposta, em geral, é eu sou psicóloga. Que legal, daí a pessoa quer ser simpática, ela vai vindo, né? Daí, assim, que legal, né? Tu é psicóloga, e tu atende, e tu trabalha com o quê? Atende o quê, né? E, bom, em psicanálise a gente é mais generalista, né? A gente não faz um... desculpa abrir o chat aqui. A gente não faz um... Eu atendo isso, né? A gente... Claro que às vezes a gente tem uma clínica mais para algum lado, algumas questões, mas isso é uma questão de transferência, né? Não... Enfim. Então eu dizia, eu atendo em psicoterapia, psicanalítica, né? Atendo adolescentes e adultos e tal, né? E aí a pessoa, ela vai indo assim, né? Psicoterapia, psicanalítica, é psicanálise? Aí pronto. Aí chegava num lugar que eu sei que é uma sensação que não é só minha, por isso que eu tô compartilhando aqui, que eu chamava de um trava-língua. Porque é assim, é com psicanálise que tu trabalha? Tá, mas... Não, mas não é. Não, mas é. Tá, mas então qual é a diferença? Aí aquilo virava assim, não, senhora, que nome tem isso, afinal, né? Às vezes, eu também não quero me estender, mas às vezes isso vai mais longe, que a pessoa acha que é psicólogo, assim, é psicólogo, e daí, tu conhece, né, aquele canal no YouTube do psicólogo tal, da psicóloga tal, e não, eu não conheço. E aí a pessoa fica meio horrorizada, porque assim, como não conhece, deve ser uma pessoa super conhecida, né? Porque, claro, se a pessoa falar de um psicanalista, é mais provável que eu conheça ou que eu me interesse em depois ver quem é, né? Porque hoje eu me identifico muito mais como psicanalista do que como propriamente psicóloga, embora eu seja psicóloga também. Tá. Aí, voltando ao sonho, a outra questão, né, que me surgiu foi assim, bom, se esse nenê vai nascer, eu preciso trabalhar isso com os meus pacientes. Porque, né, tá aí, preciso trabalhar, preciso falar isso para eles, né? E aí me veio o mesmo estranhamento, assim, de, ué, Antônia, mas se 30 semanas, os pacientes já sabem disso. Não vai contar novidade nenhuma, vai dizer uma coisa óbvia, né? Vai contar uma novidade que eles já sabem. Por fim, a última questão, né, que me surgiu lá no sonho, o inconsciente é muito impressionante, né, gente? Foi assim, ó, daqui 2 meses esse nenê nasce, e eu não comprei o berço, eu não tenho divã no consultório, tá? E aí, lá no meu sonho, aparece uma amiga minha, que ela existe mesmo, tá? E ela surge, assim, né, porque no sonho as coisas, elas surgem. Ela surge na minha frente, e aí ela me diz uma coisa que eu disse pra ela. Ela estava grávida, agora ela já teve nenê, né? E ela estava às voltas com a questão do enxoval,
até me perguntou o que tu acha que eu compro, porque a lista, ela vira meio interminável, assim, né? Um monte de coisa. E aí ela estava mais apertada de grana, tinha que investir em umas coisas, em outras e tal. E aí a resposta que eu dei para ela mesmo, né? Eu disse, olha, amiga, se tu puder fazer um quartinho, comprar o berço, comprar essas coisas assim, é muito legal. É legal ter isso. Mas não é essencial ter isso. O que eu disse para ela foi assim, olha só, investe em saúde mental e rede de apoio. É isso que a gente precisa para ter um bebê. O resto, aonde vai dormir, se vai dormir junto contigo, se tu vai comprar um ninho, se vai ter o berço. E aí essa amiga no meu sonho me diz isso. E aí eu acho que eu acordo, que eu me lembro isso aí, tá? A interpretação é meio óbvia, né? Tem outras coisas que a gente deixa pra lá, assim, mas essa parte aqui, né, que diz respeito ao nosso momento, é óbvia, né, que esse bebê é psicanálise, né, que já tá dentro de mim há muito tempo, que eu acho que já está dentro de nós, né, exipianos. Eu acho que a gente vem fazendo psicanálise desde sempre, né, como a Lari comentou ali no início, assim, toda vez, eu normalmente acompanhei ao longo da minha formação, assim, muito, fui monitora, professora auxiliar, enfim, de vários seminários. Hoje eu coordeno, em geral, seminários de técnica, né, dentro do ESIP, e sempre é um ponto que a gente aponta, assim, no material, né, a gente lê muitos artigos escritos por psicanalistas, né, e aí, em geral, a gente não tem essa certa confusão, mas quando a gente lê algo que tem essa diferenciação, né, a gente sempre pontua assim, bom, mas aqui no ESIP a gente está perto da psicanálise, não dessa psicoterapia aqui, a gente sempre se diferenciou, né, das outras psicoterapias, assim. Eu penso também que na hora, por exemplo, tá, de encaminhar alguém para um tratamento, alguém que me peça, assim, um encaminhamento, nunca foi diferente para mim, assim, olha, determinada pessoa eu vou encaminhar para alguém que fez uma formação em psicoterapia no ESIP e determinada outra pessoa eu vou encaminhar para alguém que fez uma formação analítica em outra instituição. Isso nunca foi uma questão, né? Nunca fiz diferença, né, sobre isso, assim. Então, eu acho que é isso, assim, a psicanálise já está dentro da gente, né? A nossa base teórica aí já está na metapsicologia freudiana, em primeiro lugar, né, a origem está lá. Eu acho que o nosso método clínico utiliza os pilares da psicanálise, né, então, escuta do inconsciente, interpretação, resistência, transferência. Então, acho que estava mais que na hora aí, né, desse meu bebê nosso ter nome, né, ser reconhecido, enfim, poder nascer, e acho que a hora é essa aqui. Então, eu sou muito, muito feliz, né. Eu acho que eu tenho tempo, Lari? Não. Ah, então tá bom. É que eu fiquei te ouvindo e esqueci de pegar o tempo. Não, então tá bom. É isso. Esse era o essencial do que eu queria transmitir. Então tá, Antônia, muito obrigada. Vou passar a palavra então para a Janine. Bom, boa tarde para os que chegaram depois, né? Quero agradecer o convite da Larissa em nome do ESIP, né? E é realmente muito bom estar aqui, né? Eu estou muito feliz, né? Porque eu penso que é um momento histórico, né? E é um movimento legítimo, né? Acho que tanto pelo depoimento pessoal, né, da Tânia, da Antônia, né, e da própria Larissa, a gente vê o quanto é legítimo, né? Então, quando a Suzana comentou lá na Assembleia, né, de eu participar desse momento, eu digo, teria que preparar para minha aula inaugural, sempre é uma coisa muito solene. Ela disse, não, só fala o que tu falou aqui, né? E então eu pensei em fazer como as gurias, contar um pouco da minha experiência, e é muito bom fazer parte desses tão importantes momentos históricos, como foi também a inauguração do ESIP. Então, todo mundo sabe, eu sou da primeira turma, né?
E lá naquela assembleia a gente estava falando, né? A Tânia agora disse, né? Eu não sei por que eu fui fazer por que eu vim, sei por que eu fiquei, né? E a Larissa disse, eu vim porque a Janine mandou. E aí eu lembrei, eu fui me perguntar por que eu vim. E eu vim porque a Cláudia Formoso mandou, né? Naquela época a Cláudia Formoso se analisava com a Marisabel, né? Então ela ficou sabendo da formação do ESIP. Antes eu tinha o meu projeto, quando eu me formei, eu ia fazer, né? Eu tinha já no meu projeto de estudo fazer o curso de psicoterapia da PUC, né? E aí foi bem no ano que não aconteceu. Aí eu fiz outra especialização que tinha na PUC, em psicodiagnóstico, e esperando então depois, né, que ia ser criado o ESIP. E eu comecei, né, estudando, logo já comecei fazendo as supervisões. No tempo assim que eu comecei, a gente tinha, né, além do Isaac, a Sheila, né, a Estelita, tinha também a Mazilda, Maria Mazilda, que foi uma pessoa que tinha conhecimento freudiano também muito consistente. Tinha a Bárbara Conte nos primeiros seminários que eu fiz, né? E depois entrou a Suzana, né? Que foi assim, justamente a gente buscar a raiz no Freud. Então, eu já tinha terminado os seminários quando a Suzana entrou, e eu sempre perguntava, né? A gente, claro que tinha muitos textos com a Sheila, a gente viu muito Freud, com a Mazilda, com outras pessoas, mas a gente não tinha um estudo sistemático da obra. Então, a Suzana entra, né, e a gente começa, né, a montar os grupos de estudos do Freud, e aí, né, foi fundamental na minha formação, né. Na minha primeira supervisão, né, oficial com a Marisabel, eu já comecei trabalhando com alta frequência, né. Eu estava na minha primeira análise, eu fazia análise em alta frequência, e eu atendia uma paciente, naquela época, 3 vezes por semana, já a primeira paciente. E então eu aprendi a trabalhar a transferência com a minha primeira supervisora, com a Marisabel, né? E o método psicanalítico postulado pelo Freud, e que se mantém até hoje, os pilares, como já foi citado, que é trabalhar a transferência, o inconsciente, a alta frequência, essa escuta analítica através da livre associação, né, atenção flutuante, todas essas questões, a gente aprendeu, né, eu aprendi na primeira supervisão, né, depois eu fiz concomitante com a Marisabel e com o Isaac, né, e aí, depois de fazer as supervisões oficiais, eu fui fazer com a Denise House, porque, né, a gente continua estudando, né, como as gurias já falaram. E aí, nessa questão, né, que sempre permeou, né, de psicoterapia ou psicanálise, e a gente sabe que tem questões mercadológicas, que tem questões políticas, né, se a gente vai estudar a história da psicanálise, a gente vê que é permeado, né, eu acho que tem a questão dos médicos, dos leigos, então, assim, tem muitas questões que vão atrapalhando, né, e que vão sendo, muitas vezes, até reserva de mercado, né, então, aqui em Porto Alegre, eu acho que essas tantas instituições que foram criadas, todas com bases importantes, elas têm muito a ver com uma questão, né, de questões políticas, né, quando o psicólogo não podia fazer formação psicanalítica, né, na única instituição que tinha aqui. Sei lá, acho que foi bom que gerou todas essas instituições, todas muito sérias, né. Então, eu acho que essa base, né, que o ESIP dá, ela só a gente vai aprofundando, mas ela nos dá condições de enfrentar qualquer discussão de psicanálise, né? Mas voltando assim, né? Então, assim, quando é que eu me tornei psicanalista, né?
Foi daí, então, questionando nessa terceira supervisão com a Denise House, que era, afinal, essa diferença, essa questão que eu não entendia, né? Além dessas questões externas, práticas e mercadológicas, né? E ela me disse assim, mas tu não vê a diferença porque tu sempre teve o pensamento psicanalítico. Então, né? E aí, voltando ao que a Tânia até falou, né? Então, assim, não é aquele lugar que vai te dar a formação, né? Principalmente, mas como tu vai fazer a tua formação, né? Com sempre juntando com a tua análise pessoal e a tua relação com o estudo e com a prática, né? Então, a partir daquele momento que a Denise House disse que eu tinha uma escuta psicanalítica, eu me considerei psicanalista, né? E depois, né, acho que eu fui fazer a formação, né, na brasileira, todo mundo sabe, porque eu queria continuar estudando, e como as gurias já falaram, a gente tem que... é impossível a gente não continuar estudando, a gente tem que se atualizar, né? Tem toda uma psicanálise contemporânea que a gente falou aqui no Aquece, né? Que está aí, né? E eu vejo o ESIP muito nesse movimento de atualização. Me dá muito orgulho fazer parte dessa instituição, né? E eu escolhi a brasileira por me identificar, já conhecia algumas pessoas lá com quem eu gostaria de estudar, que era um projeto meu, né, de estudar com aquelas pessoas que eu já conhecia, e tinha que ser algo que o ESIP não tivesse, né, e o que tinha era ser da IPA, né, porque qualquer outra instituição, para mim, se equivalia ao ESIP. Então, eu procurei uma instituição da IPA que me abria essa relação que se tem internacional, né? Então, é a única coisa que eu vejo diferente. E na minha trajetória dentro da brasileira, eu me sentia muito confortável com a base que eu tinha, né? Então, eu fui estudar uma coisa que eu nunca tinha estudado no ESIP, fora, sei lá, uns seminários de férias com a Beth Cimente, né, que a gente teve aí no ESIP. Eu fui estudar Lacan, por exemplo, eu fiz 8 seminários de Lacan, porque, né, eu fui seguir, obviamente, estudando Freud, estudando com algumas pessoas que eu queria conhecer e estudar, e só ia, vamos dizer assim, fortalecendo, né, aquela identidade que já estava, né, como o bebê de 30 semanas, né, da Antônia. Eu achei lindíssimo o teu sonho e é muito emocionante ver a Antônia aqui, né, nessa mesa, né, eu participei do início da formação dela, então, assim, é maravilhoso te ouvir, né, Antônia. E então, durante a minha trajetória, foi fortalecendo, né, essa construção que já estava posta, já estava com uma base forte dentro da psicanálise. O que teve também na minha segunda supervisão oficial, lá na brasileira, fortalecendo a identidade, né, de psicanalista, foi a ideia de deixar de ser psicóloga. E eu entendi o sentido disso, né? Por isso que a gente não precisa ser médico ou psicólogo para fazer a formação psicanalítica, né? Eu acho interessante as sociedades que têm análise leiga, né? Como se chama, porque a gente tem que deixar para trás, né? Eu acho que muitas vezes a identidade de psicólogo faz a gente aceitar trabalhar uma vez por semana. Tem todos os vícios, né, de, como é que chamava, anamnese e coisa assim. Então, a gente, deixando isso de lado, a gente vai tendo essa escuta psicanalítica, né, e aí tendo essa identidade.
Já passou do meu tempo ali, 1 minuto, eu disse que eu ia controlar, então eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, então a gente vê assim, né, nós 4 aqui de diferentes momentos do ESIP, né? A Janine, eu, a Tânia, a Antônia é o nosso bebê, é a mais novinha aqui na formação de nós, né? Mas, pessoal, eu acabei não trazendo nenhuma questão mais minha, né? Porque acabei trazendo a história, então eu vou trazer só um episódio e depois a gente abre, né, para o pessoal que quiser falar. Na época da pandemia, começou a circular, foi bem quando começou aquela questão das relações raciais, depois ali da morte do George Floyd, e as instituições começaram a se abrir para a questão racial, e estava circulando, tipo um abaixo-assinado, assim, ó, psicanalistas contra o racismo, algo assim, tá? E aí, aquilo caiu na minha mão, eu assinei, né? E depois uma colega do ESIP entrou em contato comigo e me perguntou assim, ó, mas tu assinou? Aí eu, por quê? Sabe quando te dá aquilo? Por quê? Psicanalistas. Tá, mas aí eu disse para ela, bom, mas quem trabalha com psicanálise é psicanalista, né? E acho que foi uma reflexão bem importante, assim, naquele momento, porque foi uma coisa meio automática, né? Mas que, assim como aconteceu na trajetória das gurias, é algo que estava ali, que estava permeando, né? E que nos gerava, assim, né? Conflitos.